Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Vamos ter um bate-papo muito legal hoje com o Rafael Menezes, um amigo meu. Vocês devem ter visto aí no feed a divulgação. Rafael é um executivo, professor universitário, uma pessoa assim super preparada. É uma das pessoas, como eu escrevi lá no meu feed, que eu conheço que tem assim uma visão incrível sobre o mundo. E aí, pessoal, olá, 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 boa tarde a todo mundo. Fala, Aroni, Ieda, Cate, todo mundo aí entrando. Boa tarde, pessoal. Vai dando um oi aí. O Rafa já está online e aí a gente vai começar o nosso bate-papo aí sobre desconstrução do óbvio. Bem diferente aí, em período de tanta live sobre Covid, coronavírus, doença e futurologia e etc. Agora a gente vai falar sobre alguma coisa prática. Vamos falar sobre coisas que efetivamente acontecem no nosso dia a dia e que a gente precisa pensar um pouco melhor a respeito. Como todo mundo sabe, o meu trabalho ele alia o pensamento crítico com a empatia. Eu gosto muito dessa perspectiva de se colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, pensar melhor sobre aquilo que está ao nosso redor. Fala, Rafa! Boa tarde! Fala, grande Jaime! Como Tudo é que bem, tá, meu amigo? amigo? Tudo bem, deixa eu só aumentar aqui um pouco. Tudo bem, a gente está aqui no feriado, pessoal ainda entrando aí, Célia lá de Petrolina, tem gente do Brasil inteiro aí, hein, Rafa? A conversa vai ser boa, era bom que a gente Assim que é conseguisse bom. colocar todo mundo, né, cara? Assim que é bom, assim que é bom. Eu Muito tava vendo que legal. antes de você aceitar, eu tava vendo você falar um pouquinho aí de tantas coisas ruins sendo ditas, né? Tanta coisa sendo conversada pesada. Acho que o intuito aqui é a gente poder pensar um pouco, né? E sair um pouco do óbvio. Pouco do óbvio. Rafa, eu particularmente estou cansado de live que fala sobre coronavírus. Cada vez que eu sou impactado no meu feed ou em qualquer outra rede social, numa live agora, coronavírus, pandemia, e agora o que fazer, como se manter controlado e tal. Isso é uma coisa que eu não sei se a gente tem muito mais para falar a respeito. Eu acho que a gente tem a aprender com certeza. Então, achei muito legal quando você trouxe esse tema para a gente conversar. E aí, pessoal, eu vou aproveitar já no início para a gente não ficar alongando muito por que a gente escolheu esse tema e etc. Vocês vão descobrir aí ao longo do caminho. Primeira coisa, eu queria que o Rafa começasse a se apresentar aí para vocês. Rafael Menezes, eu já falei. Chamo de Rafa porque é um amigo de Fica à longa data e vontade, pode como chamar. as pessoas Chamou a chamam vida ele. toda, não vai ser hoje que você vai mudar, É né? verdade, né? Aliás, a gente vai falar isso. Tem coisas que você não muda do dia para a noite. Tá todo mundo falando que as pessoas vão mudar alguma coisa, mas não é tão fácil assim, não. Tem que ter disposição. Então, É verdade. Então fala aí, Rafa, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda, já que eu te convidei aqui no meu canal. assim, antes de falar, ao invés de falar quem eu sou, eu prefiro falar um pouco de algumas coisas que eu acredito, algumas coisas que eu persigo, e acho que isso naturalmente vai trazer uma ideia daquilo que eu posso ser, né? Eu sou um cara, bom, Rafael, eu sou um extremo apaixonado pela investigação da lógica, né, do comportamento humano, do entendimento, completo é impossível, mas do entendimento maior de como funciona a mente humana e das consequências que isso traz, né, para todos nós, no que a gente fala de relacionamento entre as pessoas, de co-construção de mundo. Então, mais do que isso, eu acredito que dentro de todos os problemas e dores que o mundo traz para a gente, independente da natureza, seja financeira, seja doença e tudo mais, que a raça humana realmente junta que tem condições de trazer um caminho melhor para todo mundo, a co-construção do mundo sobretudo. Além disso, eu gosto muito de ler, de escrever como você, de ler também como você. Já escrevi livro, já escrevi roteiro. E por fim, sou psicólogo, né? É o meu trabalho, eu trabalho com recursos humanos e a minha profissão eu sou psicólogo. Você vê que eu falei profissão por último, né? Trabalho por último. É verdade, porque a verdade, Rafa, é que eu acho que as pessoas que estão mais sofrendo nesses períodos de isolamento são as pessoas que significaram sua vida com suas profissões.
Então imagina o que que é você acordar de manhã, e a gente já teve essa conversa, né, Rafa? Quantas vezes a gente já teve essa conversa? Não tinha pandemia, não. A gente estava aqui comendo econômico na padaria, aqui na frente, ou a gente estava lá na Lapa, no Rio. Para quem não sabe, o Rafa é carioca, né? Eu morei mais de 15 anos no Rio. A gente se conheceu lá. Temos um amigo em comum, que é o Rodrigo Paca, que é um executivo da Ambev, que mora em Nova York hoje, que é amigaço da gente. E assim, era uma pessoa super afim de apresentar nós dois, na verdade, desde o início. E aí, mas eu e o Rafa conseguiu estreitar mesmo a relação da gente quando eu vim trabalhar em São Paulo e depois morar, porque tem uma curiosidade aí muito importante. Eu moro onde o Rafa morava. Isso é uma coisa... eu tô vendo isso aí, cara, nostalgia, bicho. É engraçado isso. Eu tô te vendo aí. O lugar que eu morei 5 anos, cara. Você tá sentado no lugar que eu morei 5 anos, mas você sabe que, apesar do espaço físico ser o mesmo, você mora em outra casa, né? Eu moro em outra casa, sem dúvida. Mas não tem como não lembrar de você, né? Que eu vim aqui. Mas mesmo que tivesse vazio, tá? Não tô falando que são móveis diferentes, são plantas diferentes, são livros diferentes ali atrás. Mesmo que fosse o mesmo espaço físico, seria um outro lugar. Porque é um lar, né? Agora é um outro lar. Era o seu, era a minha casa, a sua casa, a sua energia. Sempre foi a nossa e continua sendo a nossa casa. É verdade, sempre. É verdade. Então tem essa curiosidade aí, essa particularidade. Mas, Rafa, uma coisa que toda vez que quando alguém conversa comigo, me questiona sobre o fato de eu ser engenheiro, depois eu trabalhei assim, em uma série de coisas diferentes, e ao longo da minha vida eu fui tentando reinventar exatamente quem eu era. Na verdade, eu nem gosto de falar a palavra reinventar, porque você só reinventa quando você força com que isso aconteça, ou porque você tem uma necessidade, ou porque tem uma dor, e nada contra esse tipo de coisa. Porque as dores, os estresses é que fazem com que a gente efetivamente cresça. Mas porque a gente nunca é uma pessoa só, né? A gente não passa a vida inteira sendo uma pessoa só. A gente vai mudando, e é importante que todo mundo entenda que é importante mudar para melhor, ou mudar não os valores nem as suas próprias crenças, porque crença e valor a gente só acrescenta, a gente não tira. Mas quando alguém fala isso comigo, eu lembro logo de você, porque você, além de ser psicólogo e trabalhou durante muito tempo com recursos humanos, ainda hoje trabalha com recrutamento de alto executivo de border, né? Gente bacana. Mas você é um cara que eu sempre aprendi muito com você. Primeiro, porque, para quem não sabe, gente, o Rafa, ele entende de cinema. Então, é difícil até assistir um filme com o Rafa ou comentar, porque tem gente que elogia as minhas críticas que eu faço. De vez em quando eu faço uns textos sobre películas, sabe, Rafa? E aí, mas eu estou longe de entender estética, né? Porque ele faz roteiro, é um cara que entende muito desse tipo de coisa. É psicólogo, executivo, foi empreendedor, inventou coisas novas de plataforma digital. Então, um cara que passou por muita coisa. Então, antes desse lenga-lenga, porque a gente vai dando saudade, né? Que a gente vai falando, até a galera entrando aí, gente que a gente não vê há tanto tempo, amigos queridos, falando com saudade. Mas, Rafa, fala um pouco assim como é que você está observando o momento. E o momento, quando eu falo, não é coronavírus nem nada disso aí, porque a gente, apesar de precisar falar sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre as descobertas que nós estamos fazendo como coletividade, como criatura humana em conjunto. E eu queria te ouvir um pouco para a gente poder fazer esse catch-up, né, essa troca. Quando a gente fala de comportamento humano, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando se trata de comportamento humano, não existe eureka, né? Não existe algo que instala e as pessoas conseguem. Eu comecei até no início da conversa, falei sobre isso. A gente ouve num momento como esse, não só em pandemia, né, mas até antes, com outros acontecimentos, com as durezas das relações do dia a dia, as pessoas dizendo, as pessoas vão se transformar, agora tudo vai ser diferente. Quando há algum caos instalado, todo mundo começa a defender uma tese de que alguma coisa vai mudar no comportamento humano. Eu tenho uma dúvida sobre isso, tá? Eu acho que ninguém se transforma do dia para a noite. As transformações elas vão acontecendo ao longo do tempo, desde que você esteja aberto a isso. Então, estar aberto, na verdade, até mais do que você estar aberto à mudança, você tem que desejar a mudança. É bem diferente. Aliás, é um passo adiante.
É a vontade, né? É a vontade, é a abertura de pensamento, é a pluralidade de pensamento. E quando a gente fala de amplitude, de pluralidade de pensamento, é você de fato desejar que o outro seja parte importante de um mesmo sistema que você é integrante. Então as pessoas mais humildes, que de fato se interessam pelo outro, mas isso dá trabalho, isso tem que plantar no dia a dia. Você dá voz ao outro, você dá voz ao mundo, você se interessar pela diferença entre as pessoas, você se interessar e ver valor na diversidade do mundo, faz com que você naturalmente, com mais facilidade, se transforme quando há essa necessidade. Então, eu sinceramente vejo muito da boca para fora, muita coisa que está sendo dita. Amanhã a pandemia acaba, amanhã a crise passa, já houve outras crises. Há quanto tempo a gente fala de gestão de crise, de conflito humano? E por que agora que as pessoas vão mudar? Então, será que vão mudar mesmo? Então, é isso que eu tenho visto. Tem uma perspectiva, Rafa, que, obviamente, o nível de reflexão, as pessoas refletindo sobre a própria vida, se reconstruindo, como a gente começou a falar lá no início, como foi a tua carreira, como você fez isso milhares de vezes, de uma forma super positiva, não só na queda, no voo, mudando, que é como se você estivesse voando e trocando a roupa e exercitando novas possibilidades. Isso é que é bacana, isso dá muita emoção na vida. E emoção, quando eu falo, não é emoção de estar fazendo as coisas de uma forma inconsistente, é emoção de poder estar assumindo os seus próprios sonhos, né? Você carregando os seus próprios sonhos e fazendo com que eles aconteçam. Eu sou do E, Jaime. Eu sou do E. Eu sou do E, eu não sou do OU. Do OU, né? E, né? Exato, sou cara. Do E. É igual a mim, cara. Igual a mim. Pergunta cara, qual livro que você está lendo, cara. Não me pergunta isso. Não me pergunta que eu vou pegar ali e vai complicar essa conversa. Aí você volta com a pergunta, você está com tempo? Não. Que livro que eu lendo? Não, a pessoa pergunta para você está lendo que livro? Aí você responde. Você tem um tempinho para te explicar? Tá com tempo de ouvir? Senta aqui que lá vem história. A gente viu tanta coisa acontecendo, Rafa, mas agora o Rossandro, um amigo nosso, que você ainda não conheceu, ele fala que esse momento é um momento de convocação, que a gente está sendo obrigado a fazer algumas reflexões. Deixa eu te falar só uma coisa bem curiosa que aconteceu comigo. Eu ontem à tarde parei e falei, cara, vou parar de escrever, vou parar de fazer minhas coisas aqui e vou deitar na rede, que a Catarina colocou uma rede aqui, queria colocar uma rede aqui. Eu falei, nunca a gente vai usar, cara. Aí eu deitei uma vez na rede e estou viciado de novo na rede. Sabe como é que é nordestino, né? A gente adora uma redezinha, é uma maravilha. E aí ontem eu comecei a ler, peguei 3 livros, coloquei ali, fiquei só em um, focadão. E aí, de repente, a lua apareceu, cara. E aí, quando a lua apareceu, e parece esse romantismo, até se fosse um programa de TV, eu ia pedir para botar uma musiquinha romântica aqui agora. Mas aí a lua apareceu, ainda estava claro, eu continuava lendo, aí teve uma hora que eu parei o livro, coloquei para o áudio para começar a ouvir o livro, que eu não conseguia acompanhar mais, que estava escurecendo. E aí, quando a lua apareceu, cara, ficou lá, eu fiquei olhando e me deu vários estalos. O primeiro estalo que me deu foi sobre como somos pequenos ainda diante do universo. Tinha conversado um pouquinho antes com um amigo meu, Haroldo Dutra, a gente tinha conversado sobre essa questão das dimensões cósmicas, etc. Eu não quero viajar nesse assunto, mas quando eu olhei a Lua, eu comecei a perceber a Lua e, ao mesmo tempo, eu comecei a me perceber diferente. Dizendo, cara, a gente ainda é muito insignificante em relação ao tudo, mas lembrando que a gente tem todo o poder de fazer qualquer mudança sobre a nossa vida e sobre o mundo. Mas a gente se situar um pouco no tamanho do que nós somos no universo. O ponto não é sobre a Lua, ou o meu tamanho, ou cosmologia, ou espiritualidade. O ponto é que tinha muito tempo que eu não tinha parado para olhar o céu. Não que eu não olhe a Lua. A Catarina sempre me lembra da Lua quando a gente vê. Ela é o tipo de pessoa que olha a planta, olha a Lua, ela olha a natureza e se conecta, e me conecta junto com ela. Ela me arrasta para isso de uma forma muito fácil, uma forma muito bela. Mas eu olhei a Lua sozinho e eu pude trazer, foi um momento que eu consegui trazer para mim, que fazia tempo que eu não fazia. E eu fiquei muito tempo ali deitado, olhando a Lua. Ou seja, são momentos que eu não teria trabalhando fora, viajando ou fazendo qualquer coisa, mas eu consegui fazer. Mas deveria, né? Deveria mesmo parar fora, viajando, sem exercício. No Rio a gente faz muito isso, né? Na verdade, em qualquer lugar. Mas até no cativeiro tem que fazer isso.
É porque eu lembro, Rafa, que no É o Rio exercício. era muito comum a gente onde a gente tá andando no Rio, quando eu morava aí, a gente ficava o tempo todo, nossa, a lagoa, pô, já vi a lagoa 100 vezes. Nossa, tá linda hoje. Olha aquela nuvem. A gente tinha esse hábito de paquerar. Aqui em São Paulo é um pouco diferente, você sabe disso. É um pouco diferente o estilo de vida, É, apesar de eu estar do lado do parque, né? eu acho assim, a contemplação e a capacidade de pensar, assim como várias outras competências ou características, devem ser exercitadas. Acho que foi Einstein que falou isso, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta para o tamanho original. Então, mesmo diante de uma parede, por 2 semanas seguidas, a gente tem que, de alguma maneira, contemplar, se questionar sobre as coisas. As pessoas falam assim, mas pode ser um papo viagem, os caras estão viajando. Não é, não. Porque é desse lugar, é desse contexto que saem boas ideias, que saem mudança de status quo, que sai aquela mudança que a gente falou antes. Como é que as pessoas querem mudar, o dizem que vão, supostamente, se elas não estão nem pensando? Está todo mundo no automático. Automático, todo mundo virou robô. Todo mundo não, né? Boa parte das pessoas viraram robôs. A né? gente se robotizou. Mas já deixa eu fazer uma provocação aqui para a gente mudar um pouco, senão o povo vai começar a achar que a gente gosta de lua, A gente gosta também. De dar o tchauzinho lá para a lagoa só e tal, né? A gente gosta, né? Mas eu estava lembrando o papo que a gente teve, uma das últimas conversas que a gente teve, até aqui em São Paulo mesmo, sobre, e vamos mudar agora completamente para o mundo corporativo, sobre uma mudança que estava acontecendo nas empresas. Companhias estavam começando a desenvolver e ficarem motivadíssimas em desenvolver uma área chamada sucesso do cliente. Então virou uma moda, todo mundo começou a mudar call center para sucesso do cliente, atendimento do cliente para sucesso do cliente, tudo que era departamento interno, em especial, que tinha contato com o cliente ou virou sucesso ao cliente. De repente virou uma grande febre, uma grande moda, o sucesso ao cliente. E aí uma coisa me lembrou, quando eu comecei a ver esse oba-oba, essa onda do sucesso ao cliente, que alguns anos atrás, 8, 10 anos atrás, até um pouco, a gente pode até retornar, voltar um pouco mais atrás, falando de empresa do mundo corporativo, é que uma boa parte das pessoas que chegavam, inclusive aos consultórios dos psicólogos, ou que chegavam para recolocação, e eu lembro que você me falou bastante sobre isso, eram pessoas que diziam, por que você saiu do seu trabalho? Olha, o feedback que eu tive na minha avaliação de desempenho é que eu sou bom demais para os clientes. Eu sou legal demais com os clientes. Eu penso muito nos clientes. E aí, por pensar muito nos clientes, eu não penso na companhia. Então, eu lembro que era muito comum a gente ouvir falar relatos desse tipo, de pessoas que, inclusive, eu participei como executivo de desligamentos de algumas pessoas em reuniões colegiadas, que era uma pessoa que estava muito preocupada com o cliente e, por isso, não servia para a empresa. Aí se falava no equilíbrio, se falava também que a pessoa precisava realmente pensar na empresa, porque é a empresa que pagava o salário dela. E aí eu queria deslocar um pouco esse ponto de realidade para a gente falar sobre isso de uma forma até um pouco mais profunda, porque o surgimento do departamento, dos grandes departamentos de sucesso do cliente, não é uma antítese de toda essa narrativa corporativa de que aquelas pessoas que se preocupavam com o cliente, com que o cliente ficasse melhor, fosse melhor, elas não serviam para a empresa? Olha, assim, durante as nossas vidas, a gente vai vendo alguns mitos que se criam, né? Na verdade, vários mitos que se criam, mas mitos também caem. E um deles que eu acredito muito é a questão do people-oriented versus business-oriented. Ou seja, se você é focado em pessoas, você não é focado em números. Isso é de uma ingenuidade tamanha que traduz exatamente o que você está falando. Primeiro que cliente é ser humano como você. Se você está dentro de um lugar corporativo, de uma organização, seja ela qual for, e que tem a sua interlocução com a sociedade, todo mundo é ser humano. Então,
a família é ser humano, a amiga é ser humano, o cliente é ser humano, e quem está dentro de uma empresa ou de uma organização com você é ser humano. Eu acho que isso é uma grande ingenuidade, é sim uma antítese, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo as modas estão aí para serem também questionadas, né? A gente tem que acreditar na nossa capacidade de mudar o status quo. Indo um pouco além para essa questão de trabalho, já que hoje é o dia do trabalho, e a gente está falando de uma desconstrução de certas obviedades aqui, uma coisa que a gente conversa bastante, eu queria trazer para esse nosso bate-papo, como que o trabalho, e é por isso que eu fiz a provocação lá atrás, né, depois de falar o que eu acreditava, por último até falei no que eu trabalho. Cara, enfileira 100 pessoas aí, sai agora na portaria, não pode sair muito, mas hipoteticamente, sai na portaria e pergunta para 100 pessoas quem é você? Eu desafio você que por 70% ou mais vão começar falando a primeira coisa que ela é no que elas trabalham. A profissão delas ou no que elas são formadas. Isso não deixa de ser importante, mas isso mostra, né, que todos nós, a gente se enquadra numa lógica de trabalho. A nossa sociedade moderna, ela tudo é uma lógica de trabalho. E a gente só se reconhece a partir dele. Né? Então, isso é um questionamento que eu tenho muito forte. Eu acho que a gente está caminhando para um trabalho importante, independente da natureza dele, como que você faz, enfim, como é que você se posiciona nesse mundo. Mas o quanto que a gente está se tornando dessa lógica e quanto dependente disso para a gente se reconhecer no mundo é muito perigoso. Muito perigoso. Eu tenho pensado bastante sobre isso, Rafa, porque outro dia eu estava falando com um amigo meu que é executivo, e ele foi uma dessas pessoas que há uns 3 anos, 4, 5 anos, ele fez uma transição de carreira, e aí ele me falou sobre a questão do sucesso do cliente, que hoje ele está como diretor de sucesso do cliente de uma grande corporação aqui de São Paulo, e aí eu falei para ele, poxa, que bom que isso agora, que isso começou a acontecer, porque eu acho que tem que chamar essas pessoas todas que saíram do trabalho porque se preocupavam demais com gente, se preocupavam demais com os clientes, para reassumir os postos. Porque agora o que está faltando nas companhias é exatamente isso. Pessoas que se preocupam efetivamente com o cliente. E quando a gente fala se preocupar efetivamente com o cliente, com o resultado, é porque essas pessoas lá atrás, elas já enxergavam que quando o cliente ia bem, quando a relação toda era bem construída, aquilo criava um relacionamento mesmo de longo prazo e fazendo com que o negócio do cliente ou a satisfação do cliente fosse atendida, a perpetuação de relação, inclusive comercial, ela iria acontecer. E perpetuação, ou para não falar em perpetuação, que nada é definitivo, mas vamos dizer que o alongamento desse tipo de relação. E isso me chamou muita atenção, porque para ver como o mundo muda, mas ao mesmo tempo, quanto essas pessoas lá atrás, elas estavam todas certas e elas foram ejetadas do sistema. Porque se preocupar muito com o cliente, fazer com que funcionasse para ele, parecia ser uma coisa muito absurda, em especial em um ambiente onde a competitividade, onde a entrega de resultado era uma coisa que se confundia com passar, não é passar por cima do outro, porque isso já traz uma série de coisas antiéticas e morais e etc., mas de que é preciso que o resultado aconteça a qualquer custo. O que é resultado, né? Acho que a pergunta é sempre essa, o que é resultado? Obviamente o resultado financeiro de um negócio, o resultado numérico é aquilo que se busca. Mas quantas vezes a gente, nas nossas carreiras, nas nossas vidas, a gente vê e ouve histórias de profissionais que não têm nenhuma capacidade de relacionamento, ou tem uma capacidade de relacionamento baixa ou até nociva, e que traz grandes resultados em termos de número para uma organização e são os melhores avaliados. Acho que o grande desafio, e acho que no fundo é o que dá mais trabalho, é de você conseguir manobrar essas questões que eu sei que você gosta desse tema, das competências técnicas versus as competências comportamentais, e ver quem de fato tem o melhor comportamento ou tem o melhor resultado. Né? Acho que o tema é resultado. Quem é que traz o melhor resultado para a organização e para a sociedade de uma forma geral? A partir do momento que você tem que ter, e eu acho relevante, eu acho importante ter uma área
específica que vai olhar com cuidado um pouco mais a tratativa e a relação com o cliente, mas ao mesmo tempo é como se você não tivesse vendo isso antes, né? Eu vejo muita gente, tem empresas que a gente olha o ranking lá, que foram ranqueadas, das melhores no seu relacionamento com o cliente, e que na física você tem essa relação muito mal feita, você é mal atendido por essas empresas, você é mal atendido por essas pessoas. Então, será até que ponto que isso não é para inglês ver? Eu sei que não é, eu conheço pessoas que são executivos dessas áreas também, que são muito bem-sucedidos e que tratam isso de forma muito séria e eficiente, mas ao mesmo tempo é paradoxal toda essa relação que acontece. Você falou a palavra sucesso, né? Mas sucesso relacionado ao cliente. É uma pergunta que eu adoro fazer, né? Quando eu estou dando aula lá, eu estou dando aula de gestão de carreira, né? Gestão de desempenho e tudo mais. Eu lanço essa pergunta e gosto muito de debater esse tipo de narrativa. O que é sucesso? O que significa sucesso profissional? Isso é uma pergunta interessante, pouca gente se faz. O que é sucesso para você, o que é sucesso para mim e o quanto que isso traz de impacto para a sociedade de uma forma geral? Para mim, sucesso, ele tem alguns pilares. É o pilar de você realmente cumprir a tua missão dentro de um contexto organizacional, seja qual for a organização, seja qual for, qualquer grupo organizacional, é você cumprir a missão, ou seja, você conseguir fazer aquilo que se espera de você, porque tem um acordo ali entre as partes. É você conseguir satisfazer a tua própria felicidade, né? Você preencher as lacunas que você tem como demanda para, como ser humano, se sentir pleno, não necessariamente 100% feliz, mas ter um mínimo sentimento de plenitude, né? Ou seja, sentir por inteiro naquela tua atividade. E por último, e talvez mais importante de tudo, o terceiro pilar, é aquilo que você devolve para a sociedade. Então, não precisa você trabalhar numa área de relacionamento com o cliente, não precisa você trabalhar numa área de responsabilidade social, não precisa você trabalhar em qualquer outra área que tenha qualquer nome bonito. Você, como ser humano, precisa estar atento que qualquer atividade que você desempenhe, seja ela qual for dentro dessa organização, você precisa, em paralelo às suas atividades do dia a dia, estar preocupado se aquilo que você está fazendo vai devolver algo de positivo para a sociedade. Cara, eu posso trabalhar apertando um botão o dia inteiro. Eu tenho que pensar como que esse botão vai impactar a sociedade de alguma maneira. Porque senão não faz sentido. Senão você só está atendendo a tua organização e você está atendendo a você. Só que o coletivo é mais importante que tudo. Sem dúvida. Rafa, isso é muito interessante o que você está falando, porque quem precisa, eu acho que a criação desse departamento, dessa área aí de sucesso do cliente, é como se o mundo corporativo estivesse pedindo socorro. É como se os executivos dissessem, cara, nós não sabemos como tratar o cliente como companhia, como um todo, e nós precisamos ter uma célula, ter uma área aqui, para poder tratar bem o cliente. Já que todo mundo trata mal, alguém vai ter que tratar bem. Então parece que as companhias estão doentes. Isso mostra uma doença do processo do mundo corporativo. Isso é uma leitura que eu faço, porque quando a gente pensa que precisa ter uma área para dizer que o cliente vai ser bem, que para ajudar o cliente a ser bem sucedido, a gente já vê que o propósito do negócio, da empresa, das entregas, eles não são para que isso aconteça. E isso me preocupa um pouco, porque como toda vez que a gente faz célula de crise, é porque a gente não está fazendo o nosso dia a dia bem feito. Eu estive recentemente conversando com o CEO de uma empresa de transformação digital. Uma empresa bacana, assim, uma empresa grande, que atua em grandes players aqui no Brasil. E aí, no bate-papo, no final, ele perguntou, Jaime, o que eu posso fazer de diferente aqui para impactar o mundo da educação melhor do que eu estou impactando? E aí eu respondi para ele, desenvolva soluções que façam com que o consumidor final lá na ponta, ele veja valor. Aí ele falou, mas como assim? Isso é muito genérico. Não, não é genérico não. Vou te dar um exemplo mais prático. Vou dar 2 exemplos práticos. A maioria das pessoas da classe média já usaram aplicativos de avião. Da Gol, da Azul, da Latam. Não existe ninguém que nunca tenha se frustrado tremendamente ou profundamente com o aplicativo de avião. É uma transformação digital. Eles começaram a fazer isso primeiro que todo mundo, porque existia uma economia muito grande associada a esse processo de transformação digital lá atrás. Então foi um dos primeiros setores que trouxe essa configuração de transformação digital na veia, que é o aplicativo, mas dificilmente você consegue fazer as coisas funcionarem lá quando eu falo tudo o que você precisa ali dentro.
toda coisa que é mais importante que você precisa fazer, eles te botam lá para fazer de uma forma digital. O Banco Inter é outro. O Banco Inter é um banco digital. Eu outro dia abri um Reclame Aqui e falei, Banco Inter de digital. Foi algum título que eu... Banco Minter, eu chamei. Porque é uma mentira. Fala que é digital. Eu fiquei tentando transferir dinheiro da minha conta 1 mês. E tinha um problema, bugou lá o sistema deles. Cada vez que eu ligava, alguém me atendia de forma analógica, lia um manual de procedimentos para eu fazer as mesmas coisas. E aí, quando chegou no limite, eu cancelei a conta, eles resolveram. Aí agora é tarde demais, não dá para a gente ficar fazendo esse tipo de ameaça para a gente poder, eu conseguir pagar a minha conta, meu imposto, etc. Ou seja, se a transformação digital, se essa mudança ela não é percebida, lá na ponta com quem está usando, tudo vira uma mentira. Porque aí volta na história do sucesso ao cliente. Que sucesso é esse que você está comprometido? De que você está falando? No cliente prosperar e faturar mais, no cliente compreender melhor do negócio e com isso ele fazer uma entrega melhor para os clientes dele, ou o cliente lá na ponta, como eu, com companhia aérea, que sou uma pessoa que voa, me sentir satisfeito e optar por voar por aquela companhia aérea, que eu fazia isso na época da TAM, que era uma empresa nacional, uma empresa de dono lá do comandante Rolim. Você deve ter voado muito com a TAM. E era uma empresa de uma pessoa fazendo toda a diferença para que o sistema funcionasse muito bem. Isso foi uma coisa que marcou bastante, essa volta desse meu amigo para o mundo corporativo, para comandar o sucesso do cliente, em um momento em que todo mundo parece reconhecer que olhar para pessoas era bem importante, olhar para o cliente, fazendo que ele funcionasse. Cara, assim, eu acho que a gente acaba representando aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita, em qualquer interação que a gente tem com o meio. Seja na sua família, seja com seus amigos, seja você como executivo de uma empresa, seja você começando um negócio. Você vai levar para aquela tua atividade empresarial e profissional aquilo que você é como ser humano. Então, a partir do momento que você realmente precisa ficar comunicando de forma exacerbada, repetida, recorrente, massiva, que você é preocupado com o cliente, assim, você já mostrou que de alguma forma lá atrás você não pensou tanto nisso. E pior é quando você toma essa iniciativa, mas ainda assim não gera solução, tanto para o cliente propriamente dito, mas vou além de novo, para a sociedade. Enfim, acho que tem muita coisa no mundo acadêmico também e corporativo, até para a gente poder falar também de educação, que é um tema interessante. De educação, o famoso tema que você gosta muito de dizer, eu realmente acredito nisso, né? De escrever sobre ele, falar sobre ele, da empatia. O negócio precisa ser empático com a sociedade. E qualquer organização que você esteja inserido, qualquer grupo social que você faça parte, de alguma maneira aquilo ali tem que se traduzir em alguma ação empática para a sociedade. E você vê, isso aí falando de empresa, falando de negócios, ou de mundo do trabalho, isso aí é o que menos acontece muitas vezes. Tem muita gente séria, muita gente que faz esse trabalho bem feito, que realmente acredita, também não está tudo perdido, tem muita gente boa, empática com seus negócios, mas ainda é um desafio grande que a sociedade tem que sobrepor. Nesse momento, assim, até estou falando aqui e lembrei de uma coisa interessante. Você percebe, e aí pode ser polêmico isso que eu vou dizer, tá? Você percebe como está sendo comunicado de forma intensa, massiva, a ajuda das empresas nesse momento de pandemia. É nobre, é maravilhoso, isso é lindo, realmente é muito bacana, é muito legal e necessário. Mas algumas vezes eu confesso que intimamente eu falei, deve ser a 5ª vez que eu vejo em alguma matéria, ou algum comunicado da própria empresa, ou na televisão, que tal empresa ou tais empresas estavam doando tantos bilhões de reais. Não minimiza a importância e nobreza da atitude, mas ao mesmo tempo esse compromisso de comunicar. Sabe aquela história de alguém que polêmico, de alguém que parece que fez besteira e precisa ficar dando notícia boa? Que besteira foi essa? A gente desconstruir esse tipo. Que besteiras foram essas ao longo do tempo que foram feitas e continuam sendo feitas pelas organizações, de modo que, no momento que você tem uma atitude boa, você precisa massivamente, de uma maneira goela abaixo. Toda hora eu vejo
Então, assim, quem ajuda, ajuda. Não fica comunicando. O over-communication de ajuda é uma coisa que já soa um pouco estranho para mim, né? Eu entendo esse teu ponto. É um ponto de fato polêmico, não polêmico por conta de a gente refletir um pouco sobre o interesse, Rafa. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, apesar de compreender e abraçar um pouco dessa tua opinião. O que eu penso sobre a questão da ajuda humanitária das empresas? Eu penso que agora, daqui para frente, eu não falo pós-coronavírus, e nem é por causa de nada disso. Bill Gates falou sobre isso num discurso que ele fez em 2015, e não é aquele discurso lá sobre o The Next Outbreaker, não é sobre a pandemia que ele fala que ia acontecer, é um discurso sobre o protagonismo das companhias. Eu penso que agora para frente, eu estou escrevendo inclusive um pouco sobre isso, depois eu vou te mostrar, é que para frente o nível de desigualdade que os sistemas submeteram a raça humana como um todo, a forma como nós mesmos construímos esse mundo, e aí a gente fala, uma das grandes angústias hoje da classe média, da classe média para cima, é não poder consumir, não poder fazer uma refeição fora. Outro dia, eu acho que você viu na live que eu estava com o Rodrigo Alvarez, com o escritor best-seller lá, né, do Primeiro Imortal, eu falei para ele que uma conhecida falou que a saudade dela maior era porque as roupas estavam ficando no closet muito tempo. E ela estava com saudade de colocar as roupas dela do closet. E aí eu fiquei um pouco preocupado, que eu falei, poxa, eu nem tinha pensado nessa questão das roupas. Eu estava pensando em ver meus amigos, meus familiares, poder ir ao Rio para ver meus tios, ver meu amigo na Paraíba, ver meus irmãos, em encontrar meus amigos aqui de São Paulo, ir à praia no Rio. Eu estava pensando em mil coisas, menos nas roupas que estavam no closet. E eu fico pensando se a forma como a gente se construiu nessa possibilidade de se eu não estou consumindo, eu não estou feliz, se isso não transformou a gente em uma criatura completamente diferente do que nós efetivamente somos. Mas, com essa loucura toda de desigualdade, as ONGs, as organizações humanitárias e o próprio governo, eles não vão ter musculatura nem capacidade de impactar o mundo como um todo para fazer com que essa desigualdade continue. Então, eu acredito assim, muito, que daqui para frente vai haver um abraço das companhias para elas começarem a impor ou a dar um ritmo a essa transformação social. Eu acredito, não, isso aí é muito importante e eu também acredito que isso aí indiscutivelmente é importante. O que eu trouxe foi mais o ponto da comunicação e aproveitamento disso, que é bem Sim, um limiar ali, sabe? Bem... É um limite, porque e a provocação, eu acho que é benéfica, porque na realidade o comunicar para fora é interessante, mas como que você, fora de um momento de crise, na forma como você se relaciona com as comunidades, que o seu negócio traz impacto, como é que você se relaciona com as pessoas que trabalham nessas empresas, como é que é a gestão do dia a dia das relações humanas dentro daquele contexto, como é que é a gestão das relações que você constrói com os seus clientes. Então, assim, é uma cadeia, é uma cauda muito longa. É muito maior do que isso. Você comunicar é como se essa comunicação exacerbada, massiva, ela traz uma sensação para quem está dentro, e, de novo, eu até falei que era polêmico, porque eu reconheço a importância, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse lavando as mãos. Mas o trabalho é muito mais complexo do que isso no dia a dia. A tua relação com o mundo ela é diária. Porque tem um ponto de consideração em relação a isso, um ponto mais direto, é que quando as empresas comunicam também, elas inspiram outras empresas a fazer isso, o mesmo. Claro. A Ambev, quando ela doou lá uma fortuna, ela construiu um hospital, ela não está colocando dinheiro no futebol, na televisão que ela colocaria. Ela precisava colocar esse dinheiro em algum lugar. Então o que ela faz? Ela senta no orçamento e espera e faz isso no saving? Não. Ela decidiu pegar esse dinheiro e colocar lá em PR. Fazer a campanha, olha, a gente está fazendo, a gente está impactando. Para mim isso criou uma ideia muito clara de dois tipos de companhia agora ao longo da crise.
as companhias que efetivamente fizeram alguma coisa, mesmo aquelas que falaram muito. Vou te dar um exemplo de uma que não falou muito. A IP, eu conheço o CEO da IP, o Júnior, e eles distribuíram muito álcool gel, eles fizeram um trabalho com a comunidade incrível de entrega de sabão, essas coisas, e você não viu comunicação disso em quase lugar nenhum. Eles não se aproveitaram da situação para gerar PI e etc., mas eles agiram para o bem. Mas a Ambev fez isso, o Itaú, então, pelo amor de Deus. Várias empresas fizeram muitas coisas e isso fez com que outras empresas menores fossem atrás, dizendo, pô, se eles estão fazendo, a gente precisa fazer uma coisa. Só que isso criou uma outra coisa para mim. No meu entendimento, isso criou uma escolha, uma possibilidade, uma visibilidade de quais são as empresas que, de alguma forma, estão conosco quando nós estivermos em situações difíceis e aquelas que tiraram quarentena intelectual. E eu vou ser um pouco mais preciso e vamos falar um pouco de escola, já que a gente vai falar de educação. Eu vi vários professores, diretores de escolas e pais também, então eu vou falar da cadeia toda, enlouquecidos em casa. Porque, primeiro, que as escolas não estavam preparadas para fazer nenhum tipo de contingência digital. Segundo, os pais não sabiam o que fazer, não sabiam brincar, nem lidar, nem ensinar a dar dos filhos. Tudo era terceirizado. Eu chamei até isso numa fala recente, que era a uberização da família, porque você tem alguém para ensinar o seu filho a jogar bola, você tem alguém para ensinar o seu filho o dever de casa, você paga alguém para colocar a comida do seu filho, então você uberiza toda a família, todas as coisas que os nossos pais e os nossos avós faziam, você terceiriza. Não você terceiriza porque eu não estou fazendo um juízo moral disso aí. Estou falando do juízo do que nos transformamos como sociedade. E nos transformamos numa sociedade que uberizou a família, terceirizou as atividades. Seja pela necessidade do sucesso, que sucesso é esse, como a gente estava falando, ou seja porque simplesmente é mais tranquilo mesmo, é mais barato, quer ter tempo livre, paga para alguém para cuidar das atividades. Mas, depois que isso tudo passar, vai ficar muito claro as escolas, as editoras, as cervejarias, os bancos, que não fizeram nada pela sociedade. Escolas que tiraram quarentena intelectual, não se preocuparam com os seus alunos, os filhos dos seus clientes, e não conseguiram fazer nada, se recolheu todo mundo e não sabia exatamente o que fazer. Então vai ficar muito claro empresas que são irrelevantes socialmente falando. E aí, para mim, uma empresa se torna irrelevante quando ela não apoia o cliente dela na dificuldade, quando ela não se reinventa, não se apropria do patrimônio dela, nem patrimônio financeiro, como o Jean Gereissati, o CEO da Ambev, falou. Ele estava doando recursos e era o mínimo que ele podia fazer. Foi uma entrevista belíssima que ele deu na Dinheiro. Não sei se você leu essa entrevista do Jean. Eu acho que vale muito a pena. Então, são empresas que decidiram protagonizar. Se exageraram na comunicação, ou se as redes sociais ajudam a fazer esse tipo de coisa, acabou que eu vejo que também isso virou uma notícia boa, porque a gente está vendo tanta notícia ruim, mas o que me chamou muita atenção foram as empresas de educação, porque elas abandonaram os pais. E isso vai ficar muito claro nas renovações de contrato, vai ficar muito claro em escolher as escolas dos filhos no futuro, quais são aquelas que estão preparadas para ajudar a gente efetivamente quando a gente precisa. E não aquelas que querem só o dinheirinho, lá o faturamento e o resto se vira aí. E depois fica tentando fazer alguma coisa porque alguém, o concorrente tem alguma iniciativa, entendeu? Sim, sim, sim. E de novo eu falo que eu tinha falado antes, assim, os negócios eles representam aquilo que a gente é como ser humano, porque as empresas não existem. As empresas são seres humanos enquadrados dentro de são seres humanos enquadrados dentro de um mesmo contexto, né? Legislados sobre regras comuns e processos bem definidos de ações ali dentro que são feitas, mas essencialmente são seres humanos tomando decisões e fazendo as ações do dia a dia da empresa. Quando você, inclusive dentro de uma crise, né, o que denota um problema até maior do que se não fosse na crise, onde existe uma dor comum entre todos. E a gente viu várias discussões de algumas escolas, por exemplo, que
que foram muito relutantes, precisaram talvez até a justiça entrar na história para que elas pudessem fazer uma redução das suas mensalidades. Uhum. Assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Em que ponto a gente chegou? Ou seja, o negócio fica ali escrachado como algo meramente lucrativo, onde se busca o lucro. Não se busca uma relação amistosa, né? Uma relação que seja benéfica entre as partes, ainda que seja num momento de total dificuldade, de crise. Tá coberto de razão, tô super alinhado com isso. Ô Rafa, e me fala aí sobre a educação digital, né? Como é que você está vendo essa mudança? Você acha que vai ter, você como professor agora, você acha que vai ter uma mudança nesse modelo digital? Todo mundo está falando em mudança, eu creio em algumas coisas, mas eu queria ouvir qual é a tua perspectiva, como é que você acha que vai surgir aí essa nova... Estamos experimentando vários modelos, né? Que modelos educacionais vão surgir? Que mudança vai impactar a sociedade para o aprendizado como um todo? Olha, Jaime, eu enxergo a tecnologia, independente do assunto que seja em pauta, como meio, como ferramenta. Então, é muito difícil fugir de algum braço do segmento educacional sem que você use como ferramenta a tecnologia. Afinal de contas, a gente usa a tecnologia para tudo. E, na verdade, isso até em termos de contexto de negócio, muitas vezes você consegue diminuir o teu custo. Muitas vezes você investe em algum momento numa solução tecnológica para você transmitir conhecimento, trocar conhecimento, mas depois disso você consegue atingir muito mais gente e uma escala muito maior de pessoas com aquela ferramenta. Então, até aqueles que têm uma preocupação maior em termos de custo e lucratividade, isso é uma solução interessante a partir do momento que você faz uma vez. Por um outro lado, a troca de conhecimento, ela se dá de uma maneira mais escalável, mais rápida e atingindo mais pessoas, mas por outro lado, você, na minha visão, eu sei que isso também é uma discussão ampla, muitas vezes você está minimizando o impacto do desenvolvimento de competências, por exemplo, emocionais, de competências sociais entre as pessoas. Uhum. Então a gente vê muito isso, inclusive nesse momento que está acontecendo. Existem muitos colegas que têm filhos em casa estudando pela internet, que apresentam dificuldades de interação. Tudo bem, existe uma adaptação acontecendo nesse momento, mas não tem como negar que você está desenvolvendo alguma coisa mais individual naquele momento, que você está minimizando a tua chance de desenvolver, por exemplo, até mesmo a gestão de um problema que acontece dentro de uma sala de aula. Então, acho que esse é o grande desafio, é a forma como as instituições educacionais vão desenvolver uma forma de transmissão de conhecimento de modo que as competências necessárias para uma melhor relação com o mundo futuras, ou até mesmo competências necessárias para uma melhor relação com o mundo profissional, porque eu não estou falando só de educação básica, nem de ensino médio, estou falando de ensino superior, inclusive. Que tipo de competências que você pode desenvolver de uma maneira digital? Esse é o grande desafio que as instituições vão ter que encontrar. Como que você gera conteúdo relevante, como que você gera conteúdo que seja útil para as pessoas, para além da questão técnica, e passe para a questão comportamental. Esse acho que é uma discussão que ainda está acontecendo, vai acontecer durante muito tempo, mas onde está o pulo do gato? Desenvolvimento de mecanismos e soluções tecnológicas para que as pessoas consigam continuar se desenvolvendo como seres humanos, e não simplesmente aprendendo um assunto ou outro técnico. Aliás, só completando, é uma provocação que eu faço. Você gosta muito desse tema, né? Soft skills e hard skills, né? Uhum. Vou ser bem provocativo. Eu gosto de falar isso para as pessoas quando a gente conversa do tema. Vou fazer uma pergunta para você. Aprender inglês, exemplo, tá? Eu poderia falar 1000 outros. Aprender inglês é uma competência técnica ou comportamental? Para mim, são as duas coisas. Beleza. É essa a linha de pensamento. Porque você vira um robô, você pode repetir palavras em inglês e sentenças, mas para aprender a se comunicar em inglês... Na trilha de desenvolvimento e evolução dentro do aprendizado de um idioma, por exemplo, eu poderia dar, por exemplo, aqui, dirigir um carro, técnico comportamental. O contexto comum, geral, enquadraria como técnico. Sim. Mas se você for um cara arrogante, não tiver empatia, você não liga a seta. Porque, essencialmente, a seta existe para você fazer uma comunicação com o outro ser humano que está ali. Não tem outro motivo da seta existir. É uma comunicação entre seres humanos que estão se relacionando dentro daquele contexto.
O desenvolvimento de aprendizado de um idioma, por exemplo, se você não trouxer um viés de persistência, de resistência à frustração, de adaptabilidade, de senso analítico, porque você faz comparações conscientes e inconscientes com o idioma que é nativo, né, que você fala. Então, assim, as competências, essa discussão de técnica comportamental, eu acho que isso é louco falar isso, tá? Mas isso é um mito. Para mim, isso é um mito. Competências, elas são interdependentes. Obviamente que faz parte dentro de um contexto pedagógico, você enquadrar para você ter um melhor entendimento, mas eu defendo, talvez eu nunca consiga traduzir isso numa realidade acadêmica e de mundo, onde as pessoas não vão mais enquadrar, mas ao mesmo tempo essa reflexão tem que acontecer, porque a competência comportamental, emocional, ela está tão presente, inclusive nas questões técnicas, que esse enquadramento e polarização do entendimento é muito perigoso. Se não, por que o cirurgião... Fala para o cirurgião fazer uma cirurgia no filho dele. Não é técnica? Você aprende a técnica de cirurgia. Por que ele não consegue fazer uma cirurgia no filho dele? Porque, cara, a emoção ela está presente. Ela não tem como fugir disso. Então, a questão emocional e o melhor gerenciamento, porque domínio seria leviano da minha parte, o melhor gerenciamento das competências emocionais dentro de cada um, ela é fundamental para qualquer coisa que você queira desenvolver para além disso. E aí, voltando na pergunta, esse é o maior desafio para mim das instituições de ensino quando você fala de digital. A gente vai ter uma barreira social terrível também, Rafa, porque hoje em dia a rede pública, que é 90% de todos os alunos falando em educação básica, ela não está preparada ainda para receber a inclusão digital. Não existe inclusão digital lá ainda, é bem difícil. E a resistência ainda dos professores. Boa parte deles, a geração X já um pouco mais velha e os baby boomers. Existe uma reatividade. Inclusive, falando em sindicato, a gente viu uma série de discussões aí pedindo para os professores não darem aula online, que eles tinham que ficar em quarentena, porque era um absurdo, era exploração. Então, existe uma discussão social terrível que vai acontecer. Agora, eu acredito que novos modelos vão surgir. O maior problema vai ser o problema de sempre, o paradoxo da escolha. Porque vão surgir tantos modelos novos, de formatos híbridos, formatos 100% digitais. Fico preocupado como é que um formato digital pode atender o desenvolvimento das habilidades psicomotoras de uma criança. É impossível, né? Ou pelo menos até agora é impossível. Eu gosto muito de hibridez, assim, da pluralidade das soluções, conceitualmente falando de mundo, né? Mas a tecnologia é muito curiosa, assim, essa coisa da tecnologia é um papo até gostoso de se ter, cara, porque ela é uma solução, ela não tem como fugir, seja de educação, seja para nossas vidas, mas ao mesmo tempo ela dificulta o desenvolvimento de uma série de outros aspectos. Vou falar uma coisa aqui que vamos ver se você capta no ar, enfim, é uma frase interessante. A tecnologia... Cara, isso aqui, por exemplo. Isso aqui, ó. Olha o que eu vou dizer para você. Isso aqui produz de uma maneira incontrolável falta de humildade no mundo. Tem um grilo assim. Isso aqui produz lacunas, falta de humildade no mundo. Isso aqui está envolvido com tecnologia, né? Então, assim, analisando a questão em termos desse controle remoto, representando a tecnologia. As pessoas, hoje, elas pouco têm oportunidade, ou elas próprias não criam oportunidades de verem prazer naquilo que o outro escolhe. A gente escolhe tudo muito rápido hoje em dia. E é o que a gente quer, é o que a gente faz. Eu lembro bem na minha infância que, você vai lembrar disso, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tinha à minha disposição em termos de informação que chegava para mim, seja informação, entretenimento, qualquer tipo de informação, de 3 a 5, 6, 7 rádio que não existe, ninguém ouve mais rádio. Por quê? Porque ninguém quer ouvir o que o outro escolhe para você ouvir. Você que quer escolher o que você quer ouvir hoje em dia. Tá? As pessoas não ouvem mais rádio. Tem que ter prazer no que o outro também escolhe para você. Então tinham algumas rádios e
talvez 5, 6, 7 canais de televisão abertos, porque não existia não existia TV fechada. Então tinha no Rio TVE, Globo, Manchete, Bandeirantes, CNT, SBT e Record. E lambe os beiços. E mais, não existia isso. Então eu tinha que ser mais paciente, eu tinha que esperar a informação que fizesse mais sentido para mim vir, eu tinha que levantar e na televisão modificar. A relação, ela produzia seres humanos que tinham mais paciência, mais humildade, porque você está aberto ao que o outro vai te fornecer e não só você escolher. E, via de regra, no futuro, os seres humanos acabavam sendo, teoricamente, um pouco mais abertos com relação às opiniões dos outros, ao pensamento alheio e aquilo que o mundo apresenta, muito para além daquilo que você escolhe. Então, a tecnologia ela tem um viés muito importante de trazer muitas soluções, e realmente são. Você pode salvar uma vida através da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, o comportamento humano, que não é só do jovem, é também de nós todos, ele é influenciado por isso. Pela falta de espaço que a gente dá para o outro vir na nossa vida e trazer algo novo para a gente, para além do que eu escolho. De escolha, né, Rafa? Rafa, falta 1 minuto. Senão a gente vai perder o saving aqui da Nossa, live. rápido. Ela derruba, eu não consigo. Cara, obrigado aí. Foi ótimo, foi maravilhoso. Vou deixar gravado aqui para a galera ver depois. E foi bom demais que eu vi. Gostei aí da perspectiva do controle da escolha. É muito importante a gente pensar sobre isso. Muito importante bom. a gente respeitar o outro e vamos falar mais. Vamos fazer mais, com certeza. Maravilhoso. Muito bom, meu amigo. Falou, Rafa? Falou, abraço aí, cara. Dá um abraço, um beijo na Paula aí, a gente vai se falando. Dá na Cata também aí. Um beijo. Valeu, cara. Até mais.